Nessa semana saiu a nova lei do CPF, que, segundo ela, promete facilitar a sua vida. Que maravilha, não é mesmo? O Estado pensando no bem de todos nós. E será mesmo que isso daí é verdade? Será que essa lei é uma armadilha ou será que ela é boa para todos nós? Bem, no vídeo de hoje eu vou refletir um pouco sobre tudo isso. Começando então explicando o que é essa nova lei do CPF. Bom, basicamente, é uma lei que vem para unificar. Sabe todos aqueles números que você tem, que muitas vezes você fica perdido? É o do teu conselho profissional, da OAB, por exemplo, a carteira de motorista, o título de eleitor, a certidão de nascimento, a carteira de identidade, o CPF. Pois então, a partir de agora, eles estão nessa empreitada para unificar tudo isso em um único número apenas. Evidentemente que essa mudança ela é gradual. Se você já tem lá o número de carteirinha da OAB, a partir de amanhã ele não vai passar a ser o número do teu CPF e não mais o número da sua inscrição conforme era antigamente. Agora, para as novas inscrições, aí já vai valer a nova lei. Então, a ideia aqui é unificar o que realmente vai simplificar a vida de muitas pessoas. Isso é inegável, você não vai mais ficar perdido com tantos números diferentes, ao menos não no médio a longo prazo, se essa lei continuar vigente até lá. No começo não vai mudar muita coisa, mas daqui em diante, principalmente para quem ainda vai fazer a emissão desses números, aí vai mudar bastante coisa sim. Agora, essa lei, ela tem um lado negativo também, que ao centralizar tudo em um único número, fica muito mais fácil do Estado poder te controlar. E se você acabar até de forma sem querer, cometendo alguma inescrupulosidade, bom, teu CPF ficando irregular, isso aí vai ser um atraso para a sua vida, já é nos dias de hoje, vai ser ainda mais depois dessa lei, porque esse número vai se tornar ainda mais importante, ainda mais decisivo para que você consiga exercer a sua vida, os atos da vida civil, naturais de todos os seres humanos. E aí, muito tem se falado, depois dessa nova lei dos CPFs, de que agora os bancos, eles podem congelar as tuas contas bancárias caso o teu CPF esteja irregular. E de fato, sim, isso pode ocorrer. Mas isso, vamos combinar, não é novidade dessa lei, não. Quem está com o CPF irregular já desde sempre tem problemas muito complicados, aí, como, por exemplo, poder ter as movimentações bancárias bloqueadas, poder ter as contas nas instituições financeiras encerradas, não conseguir fazer empréstimos, financiamentos, muitas vezes aquisições de imóveis, poder tirar passaporte também não consegue. Todos esses problemas, eles já existem para quem tem o CPF irregular e eles são anteriores a essa nova lei do CPF. O que ocorre aqui apenas é que agora há um maior sincretismo entre as diferentes instituições financeiras, o Banco Central, as autoridades públicas na intenção de conseguir controlar melhor você. Então, não é que a partir de agora os bancos podem congelar e suspender movimentações financeiras de quem está com o CPF irregular. A bem da verdade, eles já podiam fazer isso antes mesmo. Só que agora, como vai ter apenas um único número, esse tipo de controle tende a se tornar cada vez mais fácil, na medida em que o controle está centralizado. Na mesma linha que vai o Pix, o Drex, a nova carteira de identidade e outras mudanças do governo federal nos últimos anos que vem nesse sentido. E qual que é o problema disso? Bom, o problema para quem não paga imposto, para quem deveria ter feito a declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física, mas deixou de entregar de forma ilegal, essa pessoa ela tem uma grande probabilidade de acabar com o CPF irregular. Tipicamente é isso. Ou ainda porque teve alguma incompatibilidade, uma desinformação, um desencontro de dados na base cadastral do CPF. Tem algumas situações que podem deixar o teu CPF irregular, mas evidentemente a mais gritante de todas é quando você não paga o seu imposto de renda. Além disso, para aqueles que fazem a saída do Brasil, vão morar no exterior e se esquecem de fazer a declaração de saída definitiva do país, muitas vezes também são surpreendidos no futuro, quando retornam para o Brasil, ao descobrir que o CPF deles ficou irregular, porque eles deixaram de formalizar a saída, deixaram de trocar o status da conta para uma CDE, conta de domiciliado no exterior, enfim. Eu já fiz vários vídeos sobre essa questão da saída fiscal, tem uma playlist exclusiva sobre esse assunto aqui no canal, que eu vou deixar aqui no izinho. O ponto é,
Esses eram problemas que já poderiam acontecer, porém que agora, com essa nova lei do CPF, com a unificação e maior sincretismo do controle, a tendência é que isso aconteça de forma mais frequente, de forma mais automática. E isso só me demonstra uma coisa: a tendência do Estado é sempre de te controlar para te manter na linha daquilo que eles consideram o correto, o que é legal, mas não necessariamente é o que é o moral. E se você não cumpre com aquilo, bom, eles têm várias ferramentas para poder ir atrás de você. E algumas pessoas falam, tá, mas isso é importante para que uma sociedade tenha leis para que haja civilidade. E sim, de certa forma eu concordo com esse pensamento. Poderiam ser leis privadas, é verdade, mas eu concordo com esse pensamento. O problema é que quando você coloca tamanho poder nas mãos de um Estado, poder de controlar a moeda, poder de bloquear a sua conta, unificação do sistema financeiro nas mãos do Drex, que vai ser a futura CBDC do Brasil, tudo isso são pontos que a ferramenta está aí. Se o Estado se tornar tirânico, bom, ele já tem o poder para conseguir usar essas ferramentas a seu favor. Então, será mesmo que essas ferramentas eram interessantes? Agora, o que isso me mostra é como é necessário que você tenha contas offshore, que você tenha bancos no exterior, contas fora do Brasil. Conta bancária offshore nada mais é do que uma conta além das fronteiras do país que você mora. E não há nada de ilegal em você possuir contas fora do Brasil. Na verdade, desde que você declare isso no seu imposto de renda, isso não apenas é uma estratégia perfeitamente legal, como inclusive é aconselhável. E a maior parte dos milionários e bilionários brasileiros fazem. Eles já sabem da importância disso. Apenas classe média e classe baixa que muitas vezes ainda não se deram conta, ou acham que isso aí é algo restrito para quem tem muito dinheiro, mas não necessariamente. Mesmo quem tem só um tostão de reais consegue ter contas no exterior e pode tirar as diversas vantagens. Eu vou te contar 10 vantagens de você ter contas offshore. A primeira delas é uma maior proteção patrimonial. Você não coloca todos os ovos na mesma cesta. Então, se o Estado vira tirânico e agora ele centraliza todo o controle no seu CPF e você fica com o CPF irregular e, consequentemente, acaba não conseguindo movimentar contas bancárias, bom, são contas bancárias no Brasil. A conta bancária offshore não vai ser afetada por conta disso. E isso daí é especialmente importante para aqueles que já não são mais residentes no Brasil e não fizeram a saída fiscal, mas acabaram continuando com toda a vida financeira no Brasil. Olha, você está numa situação bastante arriscada. Aí a segunda vantagem de você poder ter contas offshore é que você vai ter melhores e mais diversificados serviços financeiros. Então, o sistema financeiro brasileiro, a Bolsa, o mercado de ações brasileiro é menos do que 1% do mercado de ações mundial. Só nos Estados Unidos você acessa cerca de 40% do mercado de ações mundial. E você tem serviços dos mais variados, razão pela qual parece ser bastante interessante você diversificar, e essa é mais uma vantagem das contas offshore. Uma terceira vantagem é que você consegue maior segurança para as suas economias. Se amanhã ou depois o real começar a depreciar, e não se engane, o Brasil é um país que já teve histórico de hiperinflação, que já trocou de moeda diversas vezes, e quase todas as moedas brasileiras tenderam a zero ao longo da história. Bom, seria muito otimismo imaginar que o real nunca vai acontecer isso. Então, quando você tem as suas economias no exterior, você consegue maior segurança para elas. É lógico, isso não é em todas as opções de bancos offshore. Se você deixar num banco de esquina em Belize, por exemplo, ele não vai estar mais seguro assim. Agora, em boas instituições, sobretudo nos Estados Unidos, essa é uma vantagem que você consegue tirar. Aliás, boa parte dessas instituições tem o FDIC e o SPIC, ou SIPC, se não me falar a memória, que é o Fundo Garantidor de Crédito equivalente dos Estados Unidos para depósitos que, em alguns casos, chegam até 2,5 milhões de dólares. Então, certamente, maior segurança para suas economias é uma terceira vantagem das contas offshores. E a quarta vantagem é que é uma maneira rápida de você diversificar o seu dinheiro pelo mundo. Se você quiser, por exemplo, montar um negócio e, eu não quero mais ser refém do Brasil, eu vou começar a vender também para o mercado chileno, para o mercado argentino, ora, você pode até começar a direcionar anúncios para lá e tudo mais, porém perceba que isso é algo que é uma construção de longo prazo. Agora, mandar dinheiro para o exterior para começar a diversificar o seu dinheiro pelo mundo, com uma conta offshore, você consegue fazer isso de forma mais rápida, sendo essa outra vantagem. Em quinto lugar, é que você vai ter um menor custo para conseguir fazer transferências internacionais. O Brasil, ele funciona como uma muralha
sob o ponto de vista financeiro. Então, para tirar o dinheiro daqui, o spread é caro, a conversibilidade do real em outras moedas é ruim. Agora, se você deixa o dinheiro já lá fora em dólares, para converter para euros, para converter para yuan, para converter para pesos, para tudo que você quiser converter, você consegue com mais facilidade e de forma mais barata. E a sexta vantagem é que lá fora você muitas vezes consegue acessar contas bancárias multimoedas. No Brasil, suas contas vão ser só em reais. Lá fora, eventualmente, você tem conta em euros, em dólares, em libras, tudo na mesma conta, com vários tipos diferentes. É o caso da Wise, por exemplo. Uma sétima vantagem é que você começa a ter acesso a cartões de débito, plástico que você pode sacar de forma internacional no caixa eletrônico em uma viagem com facilidade, sem que isso fique registrado no sistema do Banco Central Brasileiro, sob o controle das autoridades brasileiras, por exemplo. E não há nada de errado em você querer usar o sistema financeiro de outros países e não apenas o brasileiro. Uma oitava vantagem é a capacidade de conseguir transferir dinheiro ao redor do mundo com mais facilidade. Como eu falei, o sistema brasileiro é uma barreira, então dificulta, quer fechar câmbio para mandar para o exterior. Quem trabalha com importação ou exportação sabe muito bem como é isso. Às vezes uma vírgula errada já atrapalha tudo, a operação não é autorizada. Bom, se você está com o teu centro financeiro lá fora, esse é o tipo de problema que tende a ser mitigado. Uma nona vantagem é poder estabelecer laços com economias mais sólidas, com outros lugares do mundo, quem sabe construir crédito, quem sabe começar a ter o gerente do banco gostando de você, um cartão internacional de uma das principais bandeiras, tudo isso te dá versatilidade também. E uma décima vantagem é acessar ambientes regulatórios mais amigáveis do que o Brasil, para que você consiga ter uma livre circulação do seu dinheiro, sem precisar prestar tantas satisfações como os bancos precisam no Brasil, prestar todas as informações para as autoridades. Lá fora, dependendo do país que você tiver, você tem maior liberdade para conseguir movimentar isso daí, sem que o banco precise reportar absolutamente tudo para todo mundo que pedir, para todas as autoridades que estiverem interessadas. Então, essas são 10 vantagens. Agora, como que você pode obter informações de quais bancos que são interessantes, quais que cabem para o seu perfil, de acordo com a sua renda, de acordo com o mercado que você atua, de acordo com o tanto de patrimônio que você possui, quanto que você vai mandar para investir no exterior, quais são os melhores países, quão difícil é você conseguir abrir conta num banco top lá fora ou numa fintech. Bom, essas informações, elas são muito complicadas de serem encontradas para o mercado brasileiro. Parece que eles esconderam os segredos de você ter contas offshore de você ao longo de toda uma vida. Porém, aqui na Capital Global, nós estamos empenhados em transformar esta informação em algo mais acessível para os brasileiros. E é por isso que nós criamos o Capital Global Report, que é o nosso serviço por assinatura. E dentro desse serviço, nós temos diversos PDFs, relatórios completos que dizem quais são contas que você consegue abrir na Europa sem ser residente por lá, quais que são os pontos de observação que você precisa prestar atenção na hora que você for fazer a abertura de uma conta bancária offshore, sobretudo dependendo de qual que é o mercado que você atua também, que você precisa ficar atento a isso. Alguns mercados são considerados menos bem vistos do que outros, como abrir conta nos Estados Unidos de forma remota, como abrir conta para empresas offshore. Bom, tudo isso e quais bancos você encontra nos nossos relatórios. Nós já temos uma base lá com mais de 5, 6 relatórios previamente inscritos para você. Tem informação também de como abrir empresa nos Estados Unidos sem precisar contratar advogado, sem precisar contratar um contador. Informação sobre investimentos em imóveis em outros países. E nós vamos continuar frequentemente alimentando aquela base de dados. Então não deixa de conferir o Capital Global Report se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. Porque pro vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.